vai falar sobre ética cristã. E na ética cristã, existem vários aspectos que a gente pode abordar sobre a ética do cristão. Como o cristão lida, por exemplo, com o aborto. Como o cristão lida com a eutanásia. Tem vários aspectos da ética cristã. Hoje nós vamos começar com um desses aspectos. É o crente e os jogos de azar. Seria correto o cristão, talvez bem intencionado, nós estamos falando de cristão bem intencionado. Mesmo um cristão bem intencionado, mesmo um cristão, que quer usar esse dinheiro de forma lícita, né, não usar de forma errada, mas mesmo assim, será que é lícito o cristão participar de jogos de azar? Bom, vamos lá então. Como é um estudo, nós não vamos ter um versículo específico para embasar, tá? A gente vai ler alguns textos bíblicos ao longo do estudo, então preste atenção na introdução. Não existe, irmãos, uma posição explícita da Bíblia do tipo assim, não jogarás, como os 10 mandamentos, né? Não existe esse versículo explícito, onde a gente vai dizer que é proibido jogar jogos de azar. Não tem nada escrito. Mas por mais que na Bíblia não tem nada escrito especificamente sobre o assunto, não quer dizer que ela não fale sobre aquilo de uma forma geral, né? Há princípios gerais que podem nortear muitas coisas na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia não diz que se você deve ou não assistir filmes. É um exemplo. Mas há princípios bíblicos gerais que se você deve assistir filme ou não e que tipo de filme ou não você deve assistir. Nesses princípios gerais, então, a gente vai se enquadrando. E jogar jogos de azar é um deles. Nós não temos um mandamento claro se a gente deve ou não, mas eu quero falar de princípios gerais a respeito disso. Então a gente precisa ter cuidado antes de declarar de que, a Bíblia proíbe jogos de azar. Nós não temos esse versículo. Por exemplo, a Bíblia fala sobre investir bolsa de valores. Não dá esse exemplo. Sobre investir, que tipo de investimento a gente deve fazer, também não está claro. Mas em todos os casos, como você tem usado o dinheiro que Deus tem te dado? Por exemplo, existe uma diferença entre investir em corridas de cavalos e investir na Bolsa de Nova York? Será que tem diferenças? Alguns teólogos fazem, por exemplo, uma distinção entre jogos de risco e usar o dinheiro de forma sábia. Uma coisa é você investir o dinheiro em uma companhia, apostando, vou colocar bem entre aspas, tá? A palavra aposta. Apostando naquele negócio. Então você vai lá, investe seu capital, né, em determinada empresa e você crê que aquela empresa está sendo bem gerida. Você crê que os lucros daquela empresa, uma parte dele vai voltar para você. Isso é um tipo de aposta, entre aspas. Quer dizer que ela é ilegal ou não? Vamos ver ao longo desse estudo se isso é legal ou não. Por exemplo, vai depender do sucesso que aquela empresa vai ter, do meu trabalho, da sabedoria, da minha habilidade, onde eu vou jogar os meus recursos ali ou não. O jogo da sorte tem uma certa diferença, uma grande diferença na verdade, entre você investir em ações numa empresa, você está investindo no trabalho de alguém, ou você literalmente apostar na sorte. Por exemplo, vamos supor que o Edilson é um homem trabalhador, ele tem lá o comércio dele, e eu falo assim, Edilson, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar bem entre aspas essa palavra apostar, porque nós estamos falando de aposta e jogos de azar, então eu vou colocar bem entre aspas. Edilson, eu vou apostar no seu negócio. Eu vou te dar tantos R$1.000 para você melhorar o seu salão, fazer novos investimentos lá. E o que você melhorar e trouxer de lucro daquilo ali, vamos dividir juntos? O Edilson às vezes não tem dinheiro, não tem capital para investimento. E eu vou lá e vou investir na vida do Edilson para que o Edilson traga lucros e a gente vai dividir esses lucros. Isso é a Bolsa de Valores. Eu vou colocar o meu dinheiro, porque eu creio que aquela empresa está sendo bem gerida, eu creio que ela vai me trazer lucros, então eu aposto que aquela empresa vai me trazer lucros e vai crescer, e assim nós vamos ter participação nos lucros. Aquela empresa então capta aqueles dinheiro de outras pessoas, investe na empresa, cresce e divide o lucro com os seus acionistas. Bom, o jogo da sorte não tem nada a ver com isso. O jogo da sorte você aposta, põe um dinheiro lá, e pela soma de azar de muitas pessoas, você lucra com aquilo. E fato, a igreja cristã tem assumido uma posição geralmente desfavorável contra isso, por causa de algumas implicações bíblicas e teológicas a respeito disso. A nossa ética cristã não deve ser baseada somente em ensinamentos explícitos da Bíblia, do tipo, não roubarás, não matarás. Há princípios gerais que norteiam a vida do crente.
Isso tem que ficar claro para a gente. Bom, e o que eu chamo de princípios gerais? São princípios igualmente legitimados pela palavra de Deus e que a gente vai deduzindo e inferindo. Por exemplo, outra pergunta frequente: se eu vou ganhar na loteria, pastor, pode ficar tranquilo que eu vou dar o dízimo e oferta daquele dinheiro. E será que a gente deveria aceitar então dinheiros de lotéricas, dízimos e ofertas? Bom, se eu vou agora descrever para os irmãos que eu não incentivo a prática de jogos de azar, consequentemente eu também não devo incentivar receber dízimos e ofertas desses meios. Por quê? A gente tem que guardar devidas proporções. O que eu chamo de guardar devidas proporções? Por exemplo, no Antigo Testamento, o sacerdote era proibido de receber oferta de dinheiro ganho na prostituição. Deuteronômio capítulo 23, verso 18. Abra lá. Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio, irmãos, está aí no Antigo Testamento. É o Pentateuco, está dentro do Pentateuco. Os 5 livros, né? Penta vem de 5. E Deuteronômio 23, verso 18, diz o seguinte. Deuteronômio 23, 18. Diz assim, olha: não permitam que o salário pago à prostituta ou prostituto, porque qualquer voto seja trazido à casa do Senhor seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor. Ou seja, olha, não permita que o salário pago da prostituta, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor. Resumidamente é isso. Então, aqueles dinheiros, aquelas ofertas de prostitutos não eram aceitas. Eu sei que a gente não está falando de prostituição necessariamente, né? Mas é uma forma ilícita de ganhar dinheiro para trazer para a casa de Deus. Por exemplo, no Novo Testamento, Pedro recusa o dinheiro de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, lembra? Atos 5, Ananias e Safira traz o dinheiro e Pedro não recebe aquele dinheiro. Por quê? Porque eles mentiram ao Espírito Santo, dizendo que a propriedade era X, sendo que na verdade era metade do valor, né, que eles estavam trazendo. É só um exemplo a mais. Por exemplo, Simão Mago, abra lá em Atos capítulo 8, Ananias e Safira está em Atos 5, Simão Mago, Atos capítulo 8. E no capítulo 8, versículos 18 a 20, Atos 8, de 18 a 20, diz o seguinte: quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou como aquele que poderia adquirir o dom de Deus. Então Pedro rejeitou o dinheiro de Simão, o mago. Então não significa que o dinheiro que foi adquirido lá nós vamos aceitar. Agora vamos ver princípios gerais. Depois dessa breve introdução, eu vou ler 7 princípios gerais de por que a gente não deveria fazer uso dos jogos de azar. O primeiro princípio é o princípio da mordomia. O primeiro princípio geral é o princípio da mordomia. Bom, a questão de apostar em loteria do ponto de vista bíblico centra-se na mordomia. Por quê? Deus nos dá recursos, Deus nos dá dons e talentos, habilidades, e a gente é responsável por transformar dons, talentos, habilidade e recurso em trabalho. Então Deus me dá recurso, dons, habilidades, talentos, e eu vou transformar isso em trabalho. O fruto desse trabalho, que é o dinheiro hoje utilizado, eu vou utilizar para a glória de Deus. A loteria não te dá nenhum desses aspectos. A loteria você não usa dons, você não usa habilidade, você não usa conhecimento, talento, que Deus te deu, e você reverte aquilo ali necessariamente com sabedoria para benefício do próximo ou de Deus. Mas você pode pensar: mas eu vou ajudar as pessoas pobres, eu vou ajudar os meus pais, eu vou ajudar os meus familiares. Tudo bem, mas aquilo ali não veio por fruto do seu trabalho. Foi a soma do trabalho de um monte de gente, a soma de um dinheiro de um monte de gente que trouxe aquele recurso até você, e não o suor do seu rosto. E é interessante, quando a gente fala de dessa questão dos jogos de azar, ele nos confiou coisas ao dinheiro, no caso, e infelizmente o jogo é utilizado, de certa forma, de forma má administrada. Quantas pessoas não ganham dinheiro e gastam de forma dissoluta com o pecado,
de forma irresponsável, pecaminosamente falando. Deus então nos dá a responsabilidade de gerir os recursos que Ele me confiou, que Ele colocou nas minhas mãos. E quando eu faço um tipo de aposta, eu estou confiando na gestão do dinheiro de terceiros, e um dinheiro que não é meu, ou seja, não é do suor do meu trabalho, mas do suor do trabalho de outro. Então o princípio da mordomia mostra que eu sou responsável e mordomo por agir com as posses que Deus me deu, inclusive a riqueza, não sendo esbanjador e irresponsável com esse gasto. E lembrando que tudo que eu ganho pertence a Deus, Salmo 24:1. E como mordomo, eu não sou livre para usar o dinheiro da maneira como eu quero. Eu não sou utilizado, o meu dinheiro não tem que ser usado de forma livre, como eu gostaria, não. Deus nos dá a mordomia do dinheiro para eu utilizar com sabedoria, com os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus? Por que Deus me dá o dinheiro? Vamos lá então, alguns propósitos. O primeiro deles é suprir a necessidade da minha família, 1 Timóteo 5:8. Além disso, eu vou dar sustento para minha família e conduzi-los ao melhor de mim. Segundo propósito, compartilhar com os meus irmãos que têm necessidade e sustentar a obra de Deus, o reino de Deus aqui na terra. Então, em primeiro lugar, sustentar a minha casa, dar o conforto para a minha família. Segundo lugar, compartilhar com os necessitados e sustentar a obra do reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, Gálatas capítulo 6, versos de 6 a 10, 3 João e Malaquias 3:10. Como são vários textos, irmãos, eu não vou abrir em cada um, senão a gente vai delongar o nosso estudo. Mas aqui estão princípios gerais de por que eu sou mordomo. E Deus usa o dinheiro para realizar esses importantes propósitos. Ou seja, modelar também o meu caráter, guiar-me nas minhas decisões, quando me faltar recursos financeiros, ajudar outras pessoas, e Deus então fará com que a sua obra cresça. Então o primeiro aspecto de eu não usar os jogos de azar é mordomia, o princípio da mordomia e o porquê que eu utilizo meu dinheiro. O segundo princípio geral é que os jogos de azar faz uma exploração do outro e é falta de amor com o próximo. Quero te mostrar isso. Eu exploro o outro e eu não tenho amor com o próximo. Por quê? Quando eu enriqueço com esses jogos de azar, eu acabo me enriquecendo com o azar do outro. A falta de sorte do outro me faz enriquecer. Ou seja, eu conto com a má sorte do outro. E em certo sentido isso é falta de amor com o próximo. Por exemplo, vamos supor, isso é só um exemplo, tá? Uma ilustração. Vamos supor que para eu ter um pouquinho mais de dinheiro, eu torço para o negócio do Edilson falir. Porque quando o negócio do Edilson falir, os recursos financeiros dele vai vir para minha mão. Então, o que eu vou ficar torcendo? Lá no fundo eu estou torcendo para o Edilson falir, para que quando ele falir, o dinheiro dele venha para minha mão. É mais ou menos isso os jogos de azar. Eu torço pelo azar do outro. Eu torço para que o outro perca dinheiro para que eu possa ganhar. Isso é falta de amor com o outro. Você pode falar assim, mas a aposta é pequena. Pode ser pequena. Mas com a soma dos azares e da tristeza de todo mundo, é a minha alegria. Isso é falta de amor com o próximo. Então, pelo prejuízo de outro, eu lucro. Eu acabo, então, não produzindo bens e serviços, porque os dois não saem ganhando. Quando eu produzo bens e serviços, vamos pensar aqui, o Edilson. O Edilson é um trabalhador, estou usando muito o Edilson hoje como exemplo, Mas o Edilson é prestador de serviço, ele tem um salão. O Edilson, ele está prestando um serviço a mim. Ele é beneficiado porque ele recebe pelo serviço trabalhado. E eu sou beneficiado porque tive o meu cabelo cortado. Os dois saem ganhando. O Edilson prestou um serviço, eu paguei por esse serviço. Eu sou beneficiado pelo serviço do Edilson, o Edilson é beneficiado pelo meu dinheiro. Nos jogos de azar, os dois não saem beneficiados, só um sai. Porque um sai no prejuízo, enquanto que o outro sai no lucro. Então eu não produzo bens e serviços, não é uma relação de mutualidade onde os dois ganham, ou seja, um ganha e o outro perde. E com isso, então, eu ganho sobre o prejuízo do outro. Isso é falta de amor e empatia para com o próximo. Então, o segundo princípio é exploração exploração do outro e falta de amor com o próximo. O segundo princípio geral, isso aqui são princípios gerais, tá, irmãos? Não dá pra gente, como eu falei, não dá para ter um versículo bíblico do tipo não jogarás. Isso aqui são norteamentos gerais da palavra de Deus. O terceiro princípio é incentiva a preguiça e a ociosidade.
Tem uma frase popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Eu sei que muitas pessoas que ao ganharem dinheiro fácil, dizem que vão ajudar outras pessoas, que vai pegar a sua renda, vai multiplicar ela, vai fazer grandes investimentos para que o seu patrimônio multiplique. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas, tem uma tendência pecaminosa no coração de que ao ganhar na loteria, querem viver uma vida ociosa e preguiçosa. A verdade é essa, irmãos. Eu sei que a grande maioria pensa assim, um ou outro pode falar, não, vou pegar meu dinheiro da loteria, vou fazer grandes investimentos, é verdade. Mas a maioria vai alimentar a ociosidade no seu coração. A maioria vai alimentar o desejo pecaminoso da preguiça e vai alimentar, e isso a Bíblia condena. Vou te falar alguns versículos por cima que a Bíblia condena a preguiça e a ociosidade. Provérbios 6, de 6 a 11, Provérbios 10, de 4 a 5, Provérbios 12, 27, Provérbios 13, 4, Provérbios 15, 19, Provérbios 20, 13, Eclesiastes 10, 18 e 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Tudo isso condenando a preguiça. E infelizmente o ganho lotérico leva as pessoas, a maioria delas, à preguiça e à ociosidade. Além disso, as pessoas entram em comodismo e ao entrar em comodismo, ociosidade, preguiça, sabe o que acontece quando a gente falou daquele texto, aquele ditado popular que cabeça vazia, oficina do diabo? Isso vai alimentar outros pecados da sua vida. Ao estar ocioso, ao estar preguiçoso, ao estar parado, ao estar literalmente sem fazer nada, pecados outros vão vir na sua vida e vão ser alimentados. E é isso aí, irmãos. Bom, só um dado aqui, segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos ganhadores da loteria ficam mais pobres do que antes. Gente, isso é um fato. Eu uma vez ouvi um Fantástico, eu não posso sair muito por causa da câmera, mas eu gosto de andar muito, tenho que me conter um pouquinho. Uma vez o Fantástico falou que 9 a cada 10 pessoas que ganham na loteria também ficam mais pobres do que eram antes. Ou seja, se o cara tinha uma casinha, um carrinho, ganha na loteria, até aquele carrinho, aquela casinha que ele tinha, ele perde depois que ganha. Então, o terceiro princípio geral é esse, de alimentar o incentivo à preguiça e à ociosidade. Quarto princípio geral: o trabalho é o meio pelo qual Deus nos deu para o nosso sustento. Irmãos, o trabalho é o caminho bíblico que a Bíblia nos apresenta para ganhar o nosso dinheiro que nós precisamos, sustentar a nossa casa, sustentar a obra de Deus e auxiliar os necessitados. Sempre quando você lembrar de dinheiro, você vai ter essas 3 coisas na sua cabeça, tá? Alimentar a sua família, cuidar dos seus, ajudar o pobre e ajudar na obra missionária da casa de Deus. Esses são os 3 pensamentos que você tem que ter quando você ganha dinheiro. Efésios capítulo 4, verso 28, 2 Tessalonicenses 3:12, Provérbios 31 nos mostra esse ganho. E quando a pessoa não pode trabalhar por motivos diversos, ou porque está desempregada, ou porque é incapaz, que ela busque uma direção de Deus para que Deus abra a oportunidade de trabalho para ela. Ou seja, porque ela vai ser sustentada na dependência de Deus, ou seja, porque Deus vai guiar ela de uma outra forma de sustento. E é interessante, quando as pessoas falam do trabalho, elas acham que o trabalho veio depois da queda. Não, o trabalho é antes da queda. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus dá uma ordem para Adão. Qual que é a ordem que dá? Cultive e guarde o jardim. Você acha que cultivar jardim dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho, não dá? Você tem um certo trabalho. Você acha que guardar a portaria de uma igreja, guardar o Lopes, tem uma certa forma, uma certa função de guarda ali da portaria. Guardar dá trabalho. Exige trabalho, exige atenção, esforço, Então, cultivar e guardar jardim dava trabalho. O trabalho vem antes da queda. O que acontece depois da queda em Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19? O que acontece ali é que do suor do rosto do homem, ele trabalharia mais, ele seria mais desgastante ele obter o alimento, mas não quer dizer que o trabalho é fruto da queda. O trabalho não é fruto da queda, o trabalho é antes da queda. Quero te mostrar, por exemplo, num texto de João, capítulo 5. Esse eu quero que você abra. Abra em João, capítulo 5, verso 17. Que o trabalho não tem nada a ver com pecado, o trabalho não tem nada a ver com a queda. João 5, 17. Diz o seguinte, João, capítulo 5, verso 17.
O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas o que Jesus lhes disse? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, há um trabalho. Deus trabalha, Jesus trabalha, e o fato é que o trabalho não tem nada a ver com a queda, e o trabalho é a forma do qual Deus nos deu para a gente adquirir o nosso sustento, amém? Então, irmãos, quarto princípio geral é que o trabalho é o meio pelo qual Deus nos deu para que alcançamos o nosso sustento. Quinto princípio geral, uma vida baseada, quem joga na loteria tem uma vida baseada em falsa esperança, frustração e ansiedade. Quem aposta em loterias, jogos de azar, de uma forma geral, e nunca ganhou pouco, vive uma vida frustrada, já viu? E sempre com a falsa expectativa, devaneios, sonhos que na verdade podem nunca se realizar. Então ele tem a expectativa de que um dia vai ser milionário, um dia vai ser rico, e ele tira o foco do trabalho honesto, digno, que dignifica o homem. O trabalho que produz riqueza, o trabalho que produz renda, um trabalho que produz prosperidade, serviços e bem-estar social de uma forma geral. Pensa se todo mundo sentasse numa cadeirinha e fosse viver da loteria. Que bens e serviços nós produziríamos no país? Nós teríamos bancos, nós teríamos luminárias, nós teríamos obras, nós teríamos carros, pontes, estradas, nada disso existiria, porque todo mundo sentaria no seu banquinho e ganharia o seu dinheiro. Então é uma falsa esperança, uma falsa expectativa que frustra o propósito e o desejo do coração do homem. Pessoas por causa disso então vivem deprimidas, pessoas por causa disso vivem frustração de vida, pessoas por causa disso vivem ansiedade. Então agora você acha que a Bíblia aprova isso? A Bíblia aprova tristeza, amargura, ansiedade e frustração? Você acha que a Bíblia aprova isso? Elas então alimentam a ansiedade que um dia vão ganhar, ou vive triste e amargurada porque nunca ganharam. E ansiedade é contrário ao que a Bíblia ensina. Filipenses capítulo 4, verso 6. Esse é um sonho de muitos, mas eles não têm a compreensão de como tudo funciona. E as chances de se ganhar na loteria, irmãos, é pior do que se pensa. Por exemplo, para efeito de comparação, a probabilidade de uma pessoa morrer, olha só, a probabilidade de alguém morrer num atentado terrorista durante a viagem é de uma pessoa a cada 650 mil. Então você está viajando pelo avião, a probabilidade de um atentado terrorista acontecer naquele avião é de 1 para 650 mil. A probabilidade de você ser atingido por um raio e morrer é uma pessoa a cada 30 mil. Então, o avião terrorista, 1 para 650 mil. Morte por raio, 1 a cada 30 mil pessoas. Agora, a probabilidade de você ganhar na loteria, isso se você comprar 50 bilhetes por semana, é a probabilidade de você ganhar um prêmio principal a cada 5.000 anos. Olha a probabilidade que você tem para ganhar na loteria. Isso se você comprar 50 bilhetes toda semana. Então, irmãos, nada mais alimenta uma vida falsa, de falsa esperança, de frustração e de ansiedade. Sexto e penúltimo princípio: alimenta vícios e práticas ilegais. Não são todos os jogos que são ilegais, é verdade, mas isso alimenta práticas e vícios ilícitos. Por exemplo, os jogos que são legalizados, são controlados pelo Estado, geram imposto, gera riqueza, tudo bem, para ser distribuído por um bem comum. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Fora a loteria, Mega Sena e esses outros jogos legais, existem muitos jogos que são de azar, que são ilegais, alimentam o crime organizado e a máfia. Além disso, mesmo aqueles jogos regulares pelo Estado, acaba incentivando pessoas a explorar umas às outras através da riqueza do outro, não é? O Estado está lá adquirindo riqueza, vamos supor, a Mega Sena é legalizada pelo Estado, tira os impostos, beleza. Mas ela está empobrecendo outras pessoas e enricando apenas uns poucos. Então, mesmo que seja pelo Estado, nós não vemos com bons olhos. É bom lembrar que os jogos alimentam toda e qualquer forma de vício, como bebida, álcool, drogas e sexo e cigarro. É vício tanto quanto isso. Quantas pessoas não são viciadas em jogos de azar? Assim como pessoas que são viciadas em drogas, sexo, cigarro, bebida. E esses vícios arruinam famílias, destroem vidas,
Seja qual for a modalidade de jogos, os vícios e as práticas pecaminosas do coração do homem é alimentada. E aí nós estamos falando de outros pecados que são alimentados. Quais são eles, por exemplo? Aliás, eu vou deixar isso para o próximo tópico. Então a tentação de se jogar começa cedo e estimula a compulsão entre jovens que começam a adquirir esse hábito de tentar a sorte logo cedo. E o último princípio que eu quero tratar é esse de alimentar pecados. Os jogos de azar alimentam alguns pecados do coração. Quais são esses pecados? Principalmente a ganância e a avareza. Como já dissemos anteriormente, os jogos de azar alimentam pecados no coração. Cobiça, inveja, ganância, avareza. A cobiça e inveja são pecados claros na Bíblia. Êxodo capítulo 20, verso 18, 1 Timóteo 6, 9, Hebreus 13, 5. São as motivações dos jogos de azar, na grande maioria das vezes, que atraem esses desejos do coração, pecados do homem, e tem fascinado até mesmo os cristãos, e estes podem cair em tentação. A palavra de Deus nos orienta e nos ensina a respeito do desejo das riquezas e dos bens, que podem ser aplicados aos jogos de azar. Por exemplo, Provérbios capítulo 28, versos 20 a 22, diz que o desejo de enriquecimento traz consigo castigo. O dinheiro que se ganha facilmente vai embora também em forma fácil. Provérbios 13, 11. E riqueza acumulada de forma errada prejudica a família. Provérbios 15, 27. Então, além de alimentar os pecados do coração, esses vícios podem trazer, na verdade, um empobrecimento maior para a pessoa, não é verdade? Quando as pessoas estão cativas, presas ao vício de jogar, diariamente jogam, e aí, o que elas tentam então? Elas tentam recuperar o dinheiro que perdeu. E ao tentar recuperar o dinheiro que perdeu, aumenta o buraco da sua vida financeira. Então, ao alimentar a avareza dos seus corações e recuperar esse dinheiro, acaba investindo cada vez mais e aumentando o problema financeiro e ficando cada vez mais pobres. E qual que é a conclusão desse nosso 7 princípios gerais para não se jogar jogos de azar? A conclusão final e o aconselhamento pastoral que eu dou para os irmãos é que, aos presbiterianos principalmente, o Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil enquadra os jogos de azar como quebra do 8º mandamento. Após fazer a pergunta 142, ele diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? E a resposta inclui o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior, e o ato de defraudar a nós mesmos o devido uso e confronto coloca então uma posição do crente que ele não deve fazer isso. Pergunta 142 do nosso catecismo. Ele inclusive nos orienta a essa proibição. É claro que essa é uma posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas vale para todos os membros, todos os outros cristãos. Então, irmãos, alguém que pode dizer que o valor gastos em apostas lotéricas pode ser pequeno. É verdade que é pequeno. Você gasta muito pouco com isso. Mas a questão não é só questão de quantidade, é questão de princípio. O que está em jogo, então, é o princípio pelo qual eu estou aplicando aquilo, e não necessariamente os valores envolvidos e as quantidades. Amém? Então, quando você pensar nisso, ou quiser convencer alguém, ou conversar sobre esse assunto, lembre-se dessa pregação e desses 7 princípios do porquê não jogarmos em jogos de azar.